Se você quer enriquecer com as ações, mas você sente que sempre está travado, perdido, sem saber qual que é o próximo passo, esse vídeo foi feito para você. Talvez você ache que o problema é a falta ou de tempo, ou de dinheiro, ou simplesmente uma falta de sorte. Mas na verdade, o que tá te travando é algo muito mais profundo. Eu sou o Danilo Zanini, sou especialista em bolsa de valores com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Eu já trabalhei na XP Investimentos e no BTG Pactual. E hoje eu vou te mostrar os 8 passos práticos e mentais que vão ajudar qualquer pessoa a sair da estagnação e transformar em um verdadeiro gestor de patrimônio. Inclusive, o passo número 7 é um dos mais contraintuitivos e quase ninguém fala sobre ele. Se você ficar comigo e seguir todos esses passos, eu te garanto, a sua forma de investir nunca mais será a mesma. E nisso nos leva a conhecer o passo número 1. Ganhe clareza. No começo da minha jornada, eu achava que eu estava travado porque eu não tinha dinheiro suficiente, que o problema era outro. Eu não tinha clareza do que eu queria construir. Eu lia relatórios, eu estudava empresas, eu fazia operações, mas eu não tinha uma direção clara. Eu pulava de uma estratégia para outra estratégia. Uma hora eu queria ser um trader, uma hora eu queria ser um investidor de longo prazo. Depois eu queria viver de dividendos. Aquilo virou uma maluquice. E quando eu ouvi um mentor falar a seguinte frase, mudou tudo. Uma mente confusa não executa. Foi ali que eu parei, peguei um caderno e eu comecei a escrever. O que eu quero conquistar com os meus investimentos? O quanto que eu quero ganhar por mês, em quanto tempo e qual é o perfil das operações que eu vou correr. Esse processo me trouxe clareza, me trouxe direção, simplesmente sobre um destino que me deu muito mais força para eu poder planejar o caminho que eu ia percorrer. E depois disso eu organizei a minha rotina, um horário fixo para poder olhar as minhas ações, dias da semana para eu poder estudar as minhas estratégias, checklists para eu poder iniciar uma operação e encerrar uma operação. Hoje eu ensino isso para os meus alunos como primeiro passo do método na renda sob demanda. Sem clareza, você reage. Com clareza, você lidera. E liderar o seu dinheiro é o primeiro passo para você poder liderar a sua vida. Isso nos leva a conhecer o passo número 2. Mude a sua identidade. Por muito tempo, eu me via como um investidor amador. E era exatamente assim como eu agia. Eu operava sem plano, sem método, sem responsabilidade. Quando eu comecei a me enxergar como um gestor, tudo mudou. E isso começou simplesmente numa simples prática: escrever a minha nova identidade todos os dias. Eu sou um gestor de capital, eu sou disciplinado, eu sou estratégico, eu faço dinheiro com previsibilidade na bolsa de valores. Quando você começa a agir como alguém que você quer se tornar, a sua realidade muda. Isso não é teoria, é neurociência. Se o seu cérebro responde aquilo que você acredita ser, eu acredito que isso vai mudar enormemente a sua vida. E foi isso que me fez também mudar nos esportes. Quando eu decidi que eu queria completar um Ironman, eu não era um triatleta, mas eu comecei a agir como um atleta. Eu treinava todos os dias, eu seguia um plano, eu comecei a conviver com outros atletas, até que um dia eu cruzei a linha de chegada. A identidade, ela vem antes do resultado. Se você quer enriquecer com as ações, você precisa começar a se ver como alguém capaz de fazer isso, como um gestor, como um profissional, como alguém que leva o mercado a sério. Você não pode esperar o seu patrimônio crescer para você simplesmente ir lá e mudar a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade agora e o seu patrimônio ele vai aparecer. Isso nos leva a conhecer o passo número 3. Reprograme o seu ambiente. Essa é uma das coisas mais negligenciadas por quem quer mudar de vida. O seu ambiente pode ser um trampolim ou ele simplesmente pode ser um buraco sem fim. Quando eu fundei o meu próprio escritório de investimentos, eu percebi que os resultados eles não vinham apenas pelo conhecimento técnico, eles vinham também das pessoas que me cercavam. Então eu reestruturei tudo. Eu pude criar um ambiente físico focado, uma mesa limpa, uma luz natural, uma tela muito mais estendida, post-its ali com frases, com
foco, eu limpei o meu ambiente digital. Eu deixei de seguir um monte de perfil com ostentação, aquelas pessoas vazias com memes ou ruídos, e eu comecei a seguir grandes gestores, estrategistas, empreendedores. Mudei o meu ambiente social. Eu me afastei de conversas que só me puxavam para baixo. Eu precisei abandonar amigos que não queriam evoluir. Eu busquei grupos de pessoas que estavam no jogo, mentores, clientes exigentes, parceiros ambiciosos. E sabe qual foi o resultado? Muito mais foco, mais disciplina, mais resultado. Se você quer transformar o seu ambiente, você tem que mudar aquilo que está ao seu redor, porque no fundo o ambiente externo vai moldar o seu ambiente interno, e é o ambiente interno que define as suas decisões. Isso nos leva a conhecer o passo número 4. Proteja a sua energia. Você pode até ter a melhor estratégia do mundo, mas se você estiver esgotado, você vai tomar decisões ruins. Eu vivi isso. Tive dias que eu deixei de seguir o meu próprio plano porque eu estava simplesmente cansado, por ter dormido mal, por estar emocionalmente abalado. Foi aí que eu entendi que a energia, ela é um grande ativo, e você precisa gerenciar isso com rigor da forma que você gerencia o seu capital. E hoje eu sigo 3 princípios. 1. Movimento diário. Eu treino todos os dias de manhã. Isso libera endorfina, adrenalina, ela clareia a minha mente. 2. Sono ativo e estratégico. Toda noite eu durmo pelo menos 7 horas e meia. Isso melhora a minha performance. 3. Alimentação como combustível. Eu evito aqueles picos de glicemia. Eu não tomo mais café. E quando tomava não tinha mais aqueles excessos. Eu evito refeições pesadas antes de operar. Isso pode parecer simples, mas muda tudo, porque a sua energia define a sua clareza, e a clareza vai definir os seus lucros. Você quer ser consistente na bolsa de valores? Comece cuidando do seu corpo e da sua mente, como um gestor cuida de um fundo que administra. Isso nos leva a conhecer o passo número 5. Construa impulso com vitórias fáceis. No início da minha carreira, eu esperava o momento perfeito. Eu queria o trade ideal ou o mês perfeito, o capital perfeito. Mas sabe o que acontecia? Isso nunca aparecia. Até que um dia eu aprendi. Consistência vem do impulso. E o impulso vem de pequenas vitórias. Aporte feito nas datas certas, o trade realizado com critério, estudo mantido nos mesmos dias, mesmo que difíceis. Esses pequenos hábitos, eles acumulam confiança. E confiança vira resultado. Foi assim no esporte. Quando eu comecei a correr os meus primeiros 5 km, depois eu corri 10, depois eu corri 21, e um dia eu tava fazendo um Ironman de 226 km. E o mercado é igual. Não subestime o poder de fazer o básico muito bem feito, repetidamente, até isso virar um hábito, até isso virar uma identidade. Comece hoje uma sequência de 7 dias, 7 dias de disciplina total. Depois você vai começar a quebrar essa corrente. Isso vai mudar a forma como você enxerga as coisas. Isso vai provar que você é capaz. Isso nos leva a conhecer o passo número 6. Aumente as suas apostas. Você quer saber quando a virada vai acontecer? Quando você se comprometer de verdade, quando você colocar algo em jogo. Quando eu fui competir pro Ironman, eu postei publicamente no meu Instagram. Quando eu lancei o método Renda Sob Demanda, eu anunciei publicamente. Quando eu decidi que eu ia mudar a minha vida financeira, eu compartilhei com pessoas que me cobrariam. Esse tipo de compromisso muda tudo. Crie as suas apostas. Diga para sua família que você vai aportar R$500 todos os meses ou R$1.000 todos os meses, e eles podem te cobrar para isso. Prometa para um amigo seu que você vai estudar uma ação por semana e você vai entregar um resumo para ele, falando o que você aprendeu e o que você estudou. Estabeleça uma consequência para a sua indisciplina, algo que você vai doar, que vai te incomodar. E mais, crie recompensas, celebre as suas metas batidas, comemore as suas pequenas conquistas. O cérebro, ele vai responder à dor e ao prazer. Use os dois ao seu favor. Isso nos leva a conhecer o passo número 7. Monetize a sua procrastinação. Parece estranho, mas é real. Até a procrastinação pode gerar valor. Nos dias em que eu não estou no meu melhor estado, eu redireciono a minha energia. Eu escrevo, eu organizo os meus materiais, eu reviso os meus aprendizados,
resultados, eu produzo conteúdos. Foi assim que eu criei os primeiros esboços da minha mentoria Renda Sob Demanda. Em um momento de bloqueio, se você usar a sua procrastinação como um gatilho para você poder gerar algo útil, ela deixa de ser um problema e vira uma ferramenta na sua vida. Usa os seus momentos de baixa para você poder aprender, para você poder ensinar e para você poder estruturar. Você vai se surpreender com a quantidade de valor que existe nos momentos em que você sente que simplesmente não tem nada para oferecer. Isso nos leva a conhecer o passo número 8. Haja mesmo sem você estar pronto. Esse é o passo mais importante. Não espere você se sentir preparado. Haja do jeito que você está. Comece do jeito que dá para começar. Comece pequeno, mas comece agora. Quando eu fui para os Estados Unidos no treinamento do Tony Robbins, uma frase, ela ficou muito marcada na minha mente. Motion creates emotion. O movimento cria emoção. O movimento cria clareza. E o movimento cria resultado. Você quer mudar sua vida financeira? Abra sua conta hoje na corretora de valores. Invista seus primeiros 500, os seus primeiros 100, os seus primeiros R$1.000. Leia o balanço de uma empresa. Assista uma aula por dia. Não importa como você vai começar. Importa o que você comece agora. E o resto vai se ajustando ao longo do caminho. Se você chegou até aqui, isso já provou que você é diferente, que você está comprometido e que você está buscando algo a mais. Agora é com você. Pegue um papel ali, escreva os 8 passos, escolha apenas um para você poder executar hoje. Consistência vence perfeição, clareza vence confusão e disciplina vence sorte. E é justamente todo esse conhecimento que eu quero que você coloque em prática e eu tenho certeza que vai ter uma mudança radical na forma de você construir o seu patrimônio. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo fez sentido para você, aperte esse joinha aqui embaixo e nos vemos aí num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.